queria que você prestasse atenção no título dessa noite, que está escrito aqui em cima. Servimos ao povo. Eu confesso a você que a mensagem dessa noite, para você que está em casa agora, nos vendo, muito obrigado pela sua audiência, você que está no trabalho, no carro. Muito bom estar com você aqui, nesse canal da Father's House. Eu confesso a você que existem pregações que mexem muito com a gente. E elas mexem não somente porque nós vamos trazer para a igreja, mas porque são desafios que nós temos que enfrentar para que nós possamos trazer à igreja momentos que podem virar chaves, que podem definir a sua história entre antes e depois. Essa noite eu quero trazer um tema para você que, se vai ser difícil para você escutar, muito mais para mim falar. Me perdoe se você está nos visitando essa noite, você de repente vai ouvir algo que você não queira ouvir, mas foi o que Deus mandou eu trazer para a igreja essa noite. A gente vive momentos, e eu gosto sempre de citar isso antes da nossa mensagem, as gerações vão mudando muito, né? Hoje eu estava pela manhã conversando com meu filho mais velho e falando para ele que como tudo ficou mais fácil, né, para a geração dele, né? Eu lembro que para a gente conseguir aprender alguma coisa, gente, eu tinha que sair da minha casa e andando não sei quanto tempo até a livraria, né? Os meninos de hoje não sabem nem o que é livraria, né? Muito menos a biblioteca. Nunca foram os meninos, não sabem. Nunca abriram uma enciclopédia Barça. Nunca abriram o dicionário Aurélio na vida, né? Você lembra dessa época aí, gente? Que você tinha que caminhar léguas de distância para poder, né, ler um livro e aprender 3 frasezinhas e voltar para casa. Hoje o livro está na sua mão, você abriu aí agora, para aqui, pastor, achei o livro, achei o dicionário, achei a enciclopédia que o senhor está falando. Tudo mudou, está muito mais fácil. Mas por estar muito mais fácil, existem algumas coisas que para essa geração é mais difícil do que para a nossa geração há 20, 30 anos atrás. Existiram algumas doenças que foram surgindo com o tempo e que se tornaram confortáveis para as pessoas. Confortáveis. Existem pessoas que são tristes e se sentem confortáveis. Existem pessoas que entram em depressão e se sentem confortáveis na depressão. Eu gostaria de falar sobre isso com você essa noite. E vai apertar você, assim como vai apertar a minha aqui em cima do altar. A minha mãe amanhã com certeza vai ligar para mim, que ela vai assistir a pregação. Ela vai falar, você tinha que falar no púlpito da igreja. Uma vez a minha mãe estava passando por muitos problemas de saúde. Quem se lembra aqui quando eu já citei em pregações que tudo que acontece na nossa mente, no nosso interior, reflete do lado de fora no nosso corpo? Alguém lembra desses trechos quando eu falo aqui? Tem gente que adoece na alma, gente que adoece no seu próprio espírito, tem gente que adoece na sua mente. O coração deixa subir tanta coisa que começa a refletir do lado de fora. Gente, tem pessoas que têm feridas no corpo e ninguém encontra o problema. Vou falar um negócio para você. Meu filho, minha mãe contando para mim, eu vou ter que ir no médico. Eu fui no hospital hoje, estava meu coração muito acelerado. Minha mãe tem vários problemas de doença, de enfermidade. E um deles é o coração dela palpitando, a pressão sobe demais. Minha mãe já chegou a ter pressão de 27/18, entendeu? Quando a normal é 12/8, né? Então nem os médicos entendem.
E eu lembro de eu falando para minha mãe assim, mãe, você vai no médico amanhã? É, porque o médico pediu uma bateria de exames. Eu falei, mãe, você sabe que... Né? Não vou falar nada não, deixa para lá. Não, fala meu filho, não vou falar não. Aí eu lembro de eu falando com a minha irmã, maninha, você vai levar minha mãe no hospital amanhã. Ela vai fazer uma bateria de exames. Vai gastar o dinheiro do plano de saúde. No final, você sabe muito bem o que vai acontecer. A minha irmã faz do outro lado. Eu sei. Não vai ter nada. Vai dar tudo zero. Tudo normal. Porque o problema, você já sabe, que está do lado de dentro. Mas nem fale isso para ela, senão a pressão vai subir de novo. Não, misericórdia. Né? Vai que Deus me livre, acontece alguma coisa e a culpa foi de quem? Foi você que falou. Não, misericórdia. Não, fica calado. A gente não fala para as pessoas, né? A gente sabe que ela está doente na alma, no espírito, mas a gente tem que ficar calado, porque se acontecer alguma coisa, a culpa é nossa. Aí, a geração que a gente vive, nem falar está podendo falar mais. A gente vê a pessoa enferma, doente. Né? Que pena, né? Ela fez uma bateria de exames, semana toda. Ai, meu filho, tem que orar, porque eu não sei o que está acontecendo. O médico não encontrou nada, deu tudo zero. Aí eu esperei passar 2 semanas, ela estava bem pra caramba e tal. Aí eu peguei ela no telefone e falei, mãe, seguinte, você sabe muito bem o que está acontecendo. Eu só vou te lembrar o que eu já te falei tantas vezes e o que eu vivo ao seu lado. Não adianta, o médico não vai encontrar. Isso é uma questão para o médico dos médicos. Só que tem pessoas que não deixam o médico dos médicos tocar na sua ferida. Vai orando aí, irmão, porque já tive muita pregação, mas não como essa. E eu vou conversar com você hoje à noite. Tem gente que se sente confortável em ficar com aquela ferida na alma, no espírito, sem perdoar, sem conseguir amar, sem conseguir dar um sorriso. Não, isso aqui é uma coisa que vem da minha família. A gente arruma tanta desculpa. Mas tem gente que gosta de viver a vida que está vivendo, na situação que está vivendo. E o mais interessante, né, que as pessoas acabam se tornando sempre o centro das atenções. Já percebeu isso? As atenções de todo mundo tem que estar sempre voltado para ela. Só para ela. Nossa, mas eu vim aqui, nem falou comigo, passou por mim, não sabe o que eu estou passando. Pelo menos perguntasse, né? O que está acontecendo comigo. Já percebeu que elas sempre querem atenção toda para ela. E por conta disso, vivem no mesmo problema durante 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 40 anos. No mesmo problema, porque querem atenção para ela. Para que mudar, né? Está tão gostoso, o pessoal me dá atenção, eu vou viver no mesmo problema. Aí nem Deus toca. Eu queria falar com você essa noite sobre algo. Coloca o tema para mim, meu filho. Tetelestai. O ponto final. O ponto final não significa que essa é a minha última pregação, não. Às vezes, né? O pastor vai despedir da igreja hoje. Ponto final. Não. Você pode entrar, você pode sair daqui, essa noite, da mesma forma que você entrou. Você pode voltar para sua casa hoje e viver tudo que você viveu até hoje. Ou você pode sair daqui essa noite com uma posição totalmente diferente. Só que tomar essa decisão não é fácil. Eu costumo brincar muito com os homens, né? Ontem a gente terminou o espetáculo, tinha que arrumar
todos o palco que estava aqui, arrumar todas as coisas, botar de volta, tirar telão e tal. Aí eu brinco com eles assim, né? Gente, o grupo de homens dessa igreja, meu Deus do céu, eu sou muito orgulhoso deles, muito orgulhoso deles. Mas eu brinco com eles o tempo todo, é a brincadeira do pastor, hein? Tem que desarrumar isso aqui tudo, pegar esse peso todinho, botar tudo de volta. Mas é só para homem mesmo, viu, gente? Fica tranquilo aí, é coisa só... Aí eles vêm tudinho, né, gente? Como fala que é só para homem, lota aqui em cima. Não, os caras até engrossam a voz. Conta comigo aí, pastor. Os caras vêm brabo, né? Para poder fazer um negócio. Acho que você vai ter que ter a mesma atitude essa noite. De olhar para a tua situação. Para a tua vida. Você vai ter que dar 2 chegas. Um chega que vai ser dado por você. É para o inimigo e todos os seus demônios. Você vai ter que apontar para o inferno e falar, chega. É você quem está debaixo dos meus pés e não eu debaixo dos seus. O segundo chega vai ter que ser para você mesmo. Anota isso aí. O primeiro chega é para o inimigo. Chega. Você não toca mais. Você não fala mais. Você não se levanta mais. O segundo chega é para você se olhar no espelho e falar assim, chega, a partir de hoje, eu sou o homem dessa casa, sou a mulher dessa casa, os pais aqui somos nós, vocês são os filhos, cala a boca e obedece. Não vou mais para a igreja não, eu só quero ir com a roupa rosa. Ai, tá bom, aí você sai, eu cheguei atrasado, tive que deixar vir com a roupa rosa. Irmão, nunca passou por... É os pais de hoje, né? Que nunca passou por o treinamento, que tem um treinamento para pai. Aí tem vários estágios. Tem o estágio do Havaiana ao alvo. Né? Havaiana ao alvo. Né? Pegou aqui... Irmão, é uma coisa tão interessante, quando elas miravam assim, a Havaiana ia para lá, a gente estava aqui, nossa, errou. Eu acho que tinha um anjo. Ele pegava a Havaiana, fazia ela fazer uma curva, igual um bumerangue, e pum, acertava na gente. Gente, mas como? Se eu estou aqui, a Havaiana ela jogou lá e a Havaiana vem parar aqui. Não é possível. Tinha um anjo lá, o anjo dos pais, que a Havaiana fazia uma curva e vrau, na cabeça do... Aí hoje... Não, tive que deixar, pastor. Ela escolhe a roupa e falou que não ia para a igreja, que não tinha roupa para usar. Eu tive que ficar em casa. Gente, aquela frase que a gente ouvia lá no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Se o pai não educa, a rua educa. Eu vou fazer só essa pergunta para você. Você não acha que chegou o tempo, ou passou, você botar um ponto final nessa história, não? Você não acha que chegou o dia de você olhar 2 chegas? Chega para o inimigo e o chega para você mesmo? Será que não passou da hora já para isso acontecer? Chega. Esses dias eu recebi um vídeo muito legal, muito interessante. Fizeram uma brincadeira. Olha a brincadeira. Estava a família sentada, o pai, a mãe, o filho, aí a mãe combina com o filho. Aí, meu filho, você já foi lá arrumar sua cama? Eu vou arrumar daqui a pouco, meu filho, vai arrumar, senão você esquecer. Cala a boca depois, já falei que depois eu aviso. Gente, o pai se levanta da mesa, se você vê, ele já sai aqui assim, o que ele falou? Calma, é uma brincadeira. Uns pai brabo. Mandou o quê? A sua mãe calar. Gente, se você ver o vídeo, arrepia. Hoje mais não, né? Ei. Chegou a hora, o momento de você colocar um ponto final em muita coisa errada que está acontecendo na nossa vida. Eu me coloco no meio. Chega. Chega. Ontem eu falei sobre as 6 horas que Cristo passou, né? 9ª hora, 3ª hora. As 6 últimas horas de sofrimento dele.
E os evangelhos sinóticos, eles falam também, eles declaram para nós, as 18 horas de espaço. Tudo isso que eu estou falando para você, eu preciso dizer que há uma certa simbologia, porque em termos de datas, o nosso calendário é totalmente diferente do calendário que era usado na época de Jesus. Então os horários também podem ser diferentes. Mas às 21 horas, às 9 horas da noite, começa a cena que vocês viram ontem. No Getsemane, Jesus está orando e ele é entregue. Isso foi 30 anos, depois de Cristo, 30 anos depois que ele nasceu. Isso acontece. Mais ou menos, 33 anos. E nesse período, Jesus é entregue e dessas 21 horas desse dia, que acreditam que fosse o 6 de abril, ele passa 18 horas sofrendo. 18 horas que ele vai de um canto para o outro, e quando ele está no Getsemane, ele chama os discípulos escolhidos por ele, a dedo ali mais à parte. Pedro, Tiago, João, vamos orar um pouquinho comigo? Às 15 horas do dia 7 de abril, como eu falei ontem, ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele não perde para a morte. Ele entrega o espírito ao Pai. E lá no Getsemane, Judas entrega Jesus aos soldados romanos. Ele é levado ao sumo sacerdote, levado a Caifás, Pilatos, Herodes. Pilatos solta Barrabás. Jesus morre na cruz, às 3 horas do dia 7 de abril. O seu itinerário até a morte levou 18 horas de muita dor. Mateus 26, 39, eu gostaria de ler com você, para que nós possamos entrar na palavra dessa noite. Mateus 26, versículo de número 39. Ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Quantas vezes na vida eu e você tivemos a capacidade de dizer para Deus assim: Senhor, o que o Senhor fizer para mim, tá bom. Porque a gente nunca está satisfeito, Uma vez você tem uma mensagem que, imagine se você tiver amanhã somente as coisas que você agradeceu hoje. Doeu aí? Se você tiver amanhã somente o que você agradeceu hoje, o que você teria? Passa de mim esse cálice. Esse cálice que Jesus diz aqui, ele fala sobre a ira divina. Não sobre ele, mas sobre os pecados do mundo. Definitivamente, Jesus não estava com medo de ser açoitado realmente, humilhado, torturado. O que deixava Jesus mais horrorizado, a ponto de pedir: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, era a expectativa de aguentar a ira de Deus por todos os erros que o pecado trouxe para a humanidade. Jesus ia carregar sobre si todo um pecado que não era dele. Jesus ia passar por algo que não era necessário, só para amar você. A Bíblia diz que Deus é tão santo e puro que os olhos dele não conseguem contemplar o mal. Hoje eu ouvi um pastor que nós gostamos muito,
E ele trouxe um raciocínio, eu quero repetir o dele, não é o meu. Sabe por que Jesus ficou sem o olhar do Pai naquele momento, sem a presença do Pai naquele momento, de repente? Porque Deus não suportava olhar para o pecado e a maldade da humanidade. E naquele momento, Jesus já carregava sobre ele o pecado que era meu e seu. Eu falei, gostei desse pensamento. Passo a entender um pouquinho melhor que Jesus teria que enfrentar a morte sabendo que ele estaria completamente abandonado da presença misericordiosa do Pai. A questão não era passar pelos açoites, que isso eu e você passamos. A questão não era passar pela humilhação, porque isso eu e você passamos. A questão não era passar pelo sofrimento, igreja, porque isso eu e você passamos. Você sabe qual é a questão em que Jesus se preocupa tanto de passar por tudo que ele passou? Era ficar sem ou fora da presença do Pai. Porque na presença do Pai, a gente passa pelo sofrimento, pela humilhação, pelos açoites, pelo na presença do Pai nós passamos por qualquer coisa. Agora, fora da presença do Pai, nós não conseguimos dar nem o primeiro passo para sair de casa amanhã de manhã. Esse é o nível de dependência que o cristão precisa criar de Deus. Na cruz, Jesus não gritou, meu Deus, está doendo. Meu Deus, eu não quero morrer, passar por isso. O único grito que você escuta dado naquela cruz, eu falei ontem à noite, mais uma vez eu repito, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Você pode ser abandonado por qualquer pessoa. Mas quando você sai um pouquinho da presença, tudo já muda. João 19, do 28 ao 30 diz assim. Depois, sabendo Jesus, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse. O que Jesus disse? Está consumado. Ponto final. Tetelestai. Essa foi a sexta frase que Jesus falou na cruz do Calvário, está registrada em João, no capítulo 19, no versículo 30. Quando comparamos os registros do Evangelho, nós descobrimos que ele gritou em alta voz, está consumado. Essa é uma declaração não de um homem derrotado, mas de um herói triunfante, tendo a sua vitória realmente como filho de Deus. Aos 33 anos de idade, muita gente está começando a sua vida. Jesus aqui está terminando a sua vida, a sua jornada, dizendo, está consumado, está acabado. Não se tratava de um lamento apenas de uma vítima, mas de um grito perante todos os seus adversários que estavam sendo derrotados naquele momento. E eu e você vamos continuar sendo vítimas ainda?
Deus tem te colocado numa posição de vencedor por todos esses anos da tua vida. E você sempre tentando chamar a atenção dos outros para você com aquela doença que não existe, que você de repente desenvolveu e criou, em nome de Jesus, tetelestai. Ponto final para ela hoje. Na língua grega, o verdadeiro significado de tetelestai é: está consumado. Presta atenção. Está consumado. Permanece consumado. Terceiro, e estará para sempre consumado. Se não entendeu, eu vou repetir, se não tinha dado um glória a Deus. O significado da palavra que Jesus fala na cruz, por último, tetelestai, significa não somente naquela época, mas até os dias de hoje, está consumado, permanece consumado e estará para sempre consumado. Essa noite, Deus te dará a oportunidade de sair daqui dizendo: está consumado hoje, está consumado amanhã, está consumado até o meu último dia nessa terra, a minha vitimização, todas as dores, a doença que não existe, a depressão, o problema. Aleluia, aleluia. Só tem um pequeno grande detalhe. Eu e você ficamos esperando Deus falar essa frase para nós. Deus mandou o seu único filho para morrer e esperou para que ele abrisse a boca e dissesse a frase. Não espere de Deus, não coloque sobre ele as questões que você e eu precisamos resolver. É você quem abre a sua boca e determina: está consumado. Ponto final. Tetelestai foi uma palavra muito bem colocada e muito bem escolhida por Cristo. E eu gostaria de caminhar rápido, em poucos minutos com você. Eu vou dar 3 pontos, mas eu queria citar mais um para você aqui, de significados dessa palavra, para você poder entender comigo. O artista, vem comigo câmera, o artista estava ali pintando, quando ele terminava a sua obra, ele se afastava um pouquinho, ele assinava, e ele falava: tetelestai. A obra está terminada. Será que eu vou ouvir essa palavra quando eu chegar no céu, depois que ele terminar a obra na minha vida? Escravo, naquela época, ele tinha um furo na orelha. Quando ele era liberto, pegava uma tira de couro, na ponta dela, colocava uma marca vermelha. Quando ele chegava numa outra fazenda para procurar trabalho e olhavam a orelha, você é escravo. Ele tirava a tira de couro com a ponta vermelha. Quando ele mostrava, ele falava: tetelestai, não sou mais escravo, sou livre. E eu deixo para você mais 3 pontos. O primeiro: pago, sentença executada e vitória. Vem comigo. Pago. Quando a gente paga uma conta, né? Glória a Deus, uma dívida. Lembra daquela época no Brasil? Como vinha, né? Até hoje tem, né? Os invoices que a gente manda para o cliente, vai lá, né? Paid, tá pago lá. A conta, quando era paga,
ela vinha com um carimbo vermelho, não era isso? Pá! Pago. Aquela nota promissória, né, lá no Brasil, com o nome pago e a assinatura do credor, dizia tudo ao nosso respeito. Você lembra disso? A palavra que Jesus usou naquela época era usada por comprovantes de pagamento de dívida. Então Jesus usou, sabe por quê? No seu sacrifício, Jesus pagou a dívida do meu, do teu pecado, aplicada pela lei lá atrás de Moisés, lá no Monte Sinai. Ele paga com o seu sacrifício e diz: tetelestai. Esta paga. Sabe o que o diabo mais tenta fazer? Fazer você voltar atrás e ficar lembrando das tuas dívidas. Gente, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do capeta. Não é coisa de Deus ficar te levando lá no passado, te lembrando das tuas dívidas. Ei, tudo foi pago na cruz do Calvário. Quando Jesus fala tetelestai, junta o pacote de dívidas, erros, pecados, meu Deus, que teve na tua vida, tudo que tu... Mas pastor, foi desde quando eu nasci até o dia de hoje. Junta tudo, traz tudo, pega tudo, coloca num pacote, vai, faz força, lembra de mais alguma coisa, voltou lá, pegou, e aquele outro erro lá, ó, tem aquele da esquina lá, lembra que você fez aquele negócio, aquela armadilha que você criou, junta tudo, bota nesse pacote, me dá aqui, deixa eu levar para a cruz comigo aqui, e tetelestai. Chega! Chega! Do inimigo tentar te lembrar de lugares que você passou. É passado. Passou. Você não volta mais para lá. Colossenses 2, 13 e 14. Antigamente. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, te deu vida em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. O 14. E Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu, o quê? Igreja, posso falar uma coisa para você? Não está na Bíblia não, mas eu preciso te dizer. O que foi pregado na cruz nunca saiu de lá. É a gente que fica tentando voltar para ela e despregar o que foi pregado e nunca foi removido de lá. Deixa eu olhar na minha versão aqui. Deus perdoou os nossos pecados e anulou a conta da nossa... Sabe tudo aquilo que o diabo estava preparado contra você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, a partir do momento que você fala, eu confesso que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, Ele coloca um X em todo o planejamento do Satanás. E é uma coisa tão fácil para ele, né? Porque o controle está na mão dele. Ele manda em tudo. Nem para a morte ele amoleceu. Ele entregou o espírito para o Pai. Não vou entregar para a morte não, Pai. Eu vou entregar o meu espírito para o Senhor. Tudo está na mão dele. É muito fácil para ele que foi para a cruz, ver todo o planejamento do inferno contra você, fazer um X. Acabou.
Passa essa página. Agora vem um em branco. O que a gente vai escrever junto daqui para frente? Eu queria estar trazendo uma mensagem diferente para você. Mas é que tem tanto crente hoje em dia que ainda não entendeu o verdadeiro valor do que aconteceu na cruz do Calvário. 10, 15, 20 anos e não entendeu o que foi que realmente aconteceu na cruz do Calvário, em 18 horas de sofrimento. Ainda bem que eu não estava lá, né, pastor? Imagina ver Jesus sofrendo. Desculpa a brincadeira. Ô miserável, era para você estar lá, não era Jesus. Era para eu estar lá. Aí Jesus falou, não, Everton, vem cá, fica tranquilo, fica aqui. Deixa aqui. A gente não faz isso pelo nosso filho o tempo todo? Filho, não, vem cá, calma, deixa que o papai vai primeiro para ver. Não, fica tranquilo, deixa que o papai sofre no teu lugar. Não, meu filho, eu não quero não que você sofra não. Tocar no filho meu, eu fico bravo. Jesus pega você, coloca de lado e fala, deixa que eu subo no seu lugar. Só que isso está se tornando uma coisa banal, né? Moda, todo mundo fala, todo mundo prega. E a gente vai levando isso assim com a barriga, como se não fosse nada. E não pensa em 18 horas de sofrimento. Foi por ninguém não. Vocês desculpa aqui. Foi só por mim. Foi só por você. E hoje você ainda fica inventando coisas. Segundo, sentença executada. Todas as vezes que o soldado ele executava uma sentença contra um criminoso, quando ele terminava, ele falava, tetelestai. Está consumado. E nesse sentido aqui também se aplica perfeitamente a Jesus. Ele assumiu o lugar de criminosos, pecadores, que mereciam estar lá. Ou seja, eu, você. E ele mesmo declarou que a sentença foi cumprida, foi executada, foi aplicada por ele mesmo. 1 Pedro 2, 21 e 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Terceiro e último ponto. Vitória. Tetelestai significa também, e era usado como vitória. Esse é mais um sentido que se aplica perfeitamente a essa palavra e saiu da boca de Jesus. Os soldados, eles gritavam essa palavra todas as vezes que eles tinham uma vitória no campo de batalha. Você consegue imaginar aquele bando de homem com aquele vozeirão, aquela voz grossa gritando, tetelestai! Esse era o grito do triunfo. Com certeza, Jesus aqui, depois de passar 18 horas, ele ganhou o direito de gritar, triunfei, venci, sou vitorioso. Eu fico imaginando ganhar uma batalha daquela e aquele bando de homem gritando assim, tetelestai! Aí eu e você, fazemos aquela oração, Senhor, tu sabe que eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. Aí Deus te dá isso aqui. Faltou isso aqui. Você, em vez de dar um gritaço aqui, tetelestai, mas por que você não me deu o segundo? Eu te pedi duas coisas, o Senhor não pôs atenção no meu pedido. Gente, a gente não está tendo tempo nem de gritar tetelestai e declarar a vitória pelo primeiro, a gente já está reclamando porque não recebeu o segundo.
Aí depois, quando a gente não recebe nem o primeiro e o segundo, a gente fica, eu não estou entendendo, acho que Deus não está ouvindo a minha oração, pastor. Eu não sei porquê, eu não faço nem ideia. Ingrato. Ingrato. Tetelestai. Quando Jesus morre, tem um sacrifício perfeito. Ele, de uma vez por todas, vence todo o pecado. Jesus, ele completou a sua carreira e cumpriu o propósito que o céu tinha sobre nós, de nos libertar e nos dar acesso. Eu gosto de citar isso, né? A raiva do diabo contra a tua vida, não esquece isso nunca. É porque você está indo para o lugar da onde ele foi expulso e ele nunca mais vai poder voltar para lá. E você vai ocupar um lugar que de repente ele acha que era para ser dele. Você está entendendo por que tanta raiva? Lucas 24, do 44 ao 48. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Em seu nome pregasse o que? Arrependimento. Vem para a igreja que tudo é bonitinho. Mudou, né, hoje, né? Mas tá tranquilo, né? Eu estava hoje de manhã com a minha esposa conversando sobre isso. Eu falei, baby, que às vezes, sabe, irmão, desculpa falar isso no domingo à noite, às vezes a gente recebe um telefonema aqui, um outro ali. Olha, o pastor fulano quer ir aí. Oh, legal, obrigado. Não vai dar não, de repente a gente vai ver. Olha, vai ter um evento assim, estão querendo fazer na sua igreja. Oh, pai, de repente não vai. Irmão, fala um negócio para você. Ontem eu não fiz um evento. Ontem a igreja realizou mais um serviço, pregou o evangelho e 9 almas foram salvas. Ei, é diferente de gente que nessa geração está vivendo de evento, de conferenciazinha, desculpa a brincadeira, viu, mulherada? Conferência das florzinhas. Aí vai todo mundo o quê? Tem que todo mundo vestido de florzinha. Aí ninguém veste mais vestido de florzinha. A irmã vai para a loja comprar o vestido de florzinha, porque só pode entrar com... Pelo amor de Cristo, gente. Ainda tem uns irmãos que vêm com a flor desse tamanho pendurada aqui. Não, deixa para Jesus. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Não precisa não. Não, pastor, mas é um evento que o senhor não pode perder. Vai trazer muita gente para... Para que a gente quer tanta gente? Ei, muitos chamados e poucos escolhidos não nasceu semana passada, não. Faz tempo que está no mercado e continua da mesma forma. Tem gente querendo fazer ajuntamento de pessoas. Quanto maior o número... Deixa eu falar uma coisa para você. No dia que a igreja perder a sua essência, vai começar a cheirar mal as narinas de Deus. E o evangelho nunca foi algo que é bonitinho, perfeitinho. Chamada para ser crente no evangelho não é chamada fácil. Ontem vieram aqui 2, 4, depois vem mais 2. O povo falar comigo, ela levantou a mão. Eu nem sei o que aconteceu, pastor. Quando eu vi, estava com a mão levantada assim. Eu não sei não o que foi que eu fiz, não. Dá para você me explicar o que foi que eu fiz? Eu acho muito legal essas coisas, né? Porque eu não sei o que eu fiz. Quando eu vi, estava com a mão levantada. E o rapaz do meu lado perguntou, por que você levantou a mão? Não sei, o que levantar a mão? Eu falei, eu também quero. Ele levantou também, os dois. Que diversão, gente. Faz ideia por que levantou a mão? Eu falei, eu sei.
Jesus está te chamando para Ele. E quando Ele chama, a gente não sabe nem por que está levantando mão, por que está indo para frente, por que está se batizando. Olha, Ele chama o nosso espírito, a nossa alma, e esses dois carregam o nosso corpo para Ele. É umas coisas que acontecem, varão. Pastor, explica aí como é que é. Ó, vou explicar. Deixa eu explicar do meu jeito, tá? Prepara, tá? Aperta o cinto que agora o pau vai quebrar na tua cabeça. Como assim? Agora que começa mesmo. Agora, todo dia agora. E, nossa, é assim mesmo, pastor? Se prepara. É por isso que a gente se agarra com uma igreja, com um povo, com um pastor, porque daqui para frente, se aceitou Jesus, prepara, porque agora vem... Teve um que falou para mim, foi engraçado, se eu devia ter falado isso antes da gente levantar a mão, né? E agora, como é que faz? Tem como deslevantar a mão? Eu falei, não tem não. Escuta isso aqui. Pode subir o louvor já. Não, não sobe agora não, fica aí louvor, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, louvor. Que de repente você vai anotar, vai escrever no telefone, não sei o que você vai fazer. Sabe por que Jesus, Ele decide usar uma palavra que é usada por um artista para dizer que acabou a obra? Que lindo isso, hein? Que é usado por um escravo para declarar a sua libertação. Que é usado numa conta tetelestai, vermelho. Essa aqui está paga, não deve mais nada. Zero, balanço zero. Uma sentença executada, ou uma vitória no campo. Sabe por que Jesus escolhe essa palavra? Porque pela misericórdia e pela graça que te alcançou, o teu passado jamais poderá condenar o teu futuro em Cristo. O que aconteceu? Gente, pastor, eu queria falar um negócio com o senhor aí. Vou contar só 2. Só 2. Pastor, aqui eu tinha uma profissão e na minha profissão eu tinha que, executar algumas coisas. Você tinha que executar... Não, eu executava a gente mesmo. Aí eu aqui o passo para trás, né, irmão? Aqui, ó. Você fazia o quê, filhão? Eu tinha que executar pessoas. 2 passos para trás aqui já, né, irmão? E onde é que está a bendita da porta de saída para poder o cara correr nessa hora? Irmão, ora pelo pastor, porque ser pastor não é brincadeira, não. Não, filhão, eu entendo, às vezes você tem que, infelizmente, no trabalho, tirar a vida de uma pessoa, senão tiram a sua vida, foi bem mais do que isso. Eu não quero saber não, varão. Para eu não ficar com medo de olhar para você e sair correndo de você. Eu não quero saber quantos foram. Aí a pergunta de um coração que quer ser amado por esse Jesus. São as perguntas que me fazem permanecer. Ô pastor, o senhor acha que Jesus me perdoa porque era o meu trabalho, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas agora eu encontrei com Jesus e o senhor acha que Ele vai me perdoar por isso? Aí onde eu tenho o prazer de olhar para a cara do indivíduo desse e falar, ei, tem uma notícia boa para te dar. Tetelestai. Ponto final. O que ficou para trás, ficou para trás. Daqui para frente tem uma história nova para acontecer com você. Não olha para o teu passado, porque ele não condena, meu Deus, ele não condena o teu futuro em Cristo Jesus. A segunda eu já chorei para rir mesmo. Pastor, tudo bom? Tudo bom, é que o senhor falou comigo. Isso foi uma benção hoje lá na igreja. Queria só falar um negócio com o senhor. O que foi? Não, pastor, é que eu fiz um negócio aí, no passado,
e eu acho que Jesus não vai me perdoar não, o senhor pode me responder se ele me perdoa? Eu vou tentar responder você, meu filho. Mas o que foi? Não, pastor, aqui eu mandei para matar uma pessoa. Eu falei, rapaz, não, mas eu não era crente não, pastor. E eu mandei matar uma pessoa. Você mandou matar a pessoa? Foi. Mas rapaz, não, mas pastor, assim, como é que, e por quê? Como é que foi desse? Não, foi o meu sogro. O sogro? Jesus está ficando mais séria a história agora aqui. Eu vou ter que denunciar de repente. O que foi que aconteceu? Mas, rapaz, você mandou. Não, pastor, mas é o seguinte: os caras chegaram lá, ele não estava, né? Aí não aconteceu nada, não. Ele está vivo ainda, entendeu? Aí eles ligaram para mim. Eu falei: não, então deixa para lá. Não precisa mais fazer, não. O senhor acha que Jesus vai me perdoar por isso? Tetelestai. Casamento totalmente acabado, destruído. Jesus renovou todas as coisas. Deixa eu ler isso aqui de novo, rapidinho. Que é divertido, Renato. É divertido, Renato. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Louvor pode subir. Eu quero terminar essa noite profetizando algo sobre a tua vida. Eu estou aqui para profetizar sobre tudo que deu errado. Sobre todos os planos que foram por água abaixo. Tudo aquilo que você planejou e que deu errado, você fez besteira, pecou, errou contra Deus, você errou contra a sua mulher, homem. Você errou contra o seu esposo, mulher. Errou contra os seus filhos. Filho, você que errou contra os seus pais. Eu estou aqui para profetizar em nome de Jesus. E Deus manda eu te dizer essa noite: tetelestai para todas as coisas erradas que aconteceram em todas as áreas da tua vida. Você não está entendendo isso não, gente. Eu vim aqui essa noite para trazer uma mensagem para você. Você. Eu estou profetizando. Mas foi Jesus, não foi Deus. Não foi Deus. Foi Jesus que na cruz faz questão de falar em bom e alto som: tetelestai. Hoje é a tua noite. Hoje é a tua vez. Esse é o teu momento de determinar um ponto final. Ponto final sobre o que, pastor? Sobre o vício, em nome de Jesus. Tetelestai. Tetelestai sobre a doença, em nome de Jesus. Tetelestai, em nome de Jesus, sobre a miséria. Tetelestai sobre o espírito de traição, em nome de Jesus. Tetelestai sobre solidão, acúmulo de dívida, de problema. Tetelestai sobre a morte que tenta nos tragar todos os dias. Tetelestai sobre o impedimento da tua documentação. Jesus prepara as últimas palavras da sua vida. E nessa última frase, ele define um marco que não foi somente para a vida dele. Foi para a minha. Foi para a minha. Foi Jesus quem fala: Everton, a partir de hoje, acabou. O que você tem para dar um ponto final essa noite? Qual é a situação? Qual é o problema que você está alimentando?
Quantas coisas na minha vida eu tive que declarar tetelestai, para que hoje eu pudesse estar de pé diante dessa igreja e trazendo essa palavra. Vocês não estão ouvindo ela da vida de uma pessoa que nasceu num berço de ouro e viveu de todas as formas as mais maravilhosas possíveis. Eu tive que dar tetelestai e colocar ponto final a muitas coisas. Tem coisas que, se eu pudesse contar para você, tem coisas que só minha esposa sabe. Teve coisas que ela teve que dizer tetelestai e que eu tive que dizer tetelestai. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos nos conhecer, nos casar, estarmos juntos e termos 2 filhos maravilhosos. Eu queria ter trazido outra palavra para você, mas era essa que Jesus queria que você tivesse ouvido. Qual é a área da sua vida que está precisando ter um carimbo de chega? Ei, a depressão, ela persegue minha família já faz muitos anos. É um que entra em depressão, é o outro que entra em depressão, é o outro que entra em depressão, e de repente o próximo outro era para ser eu. Eu só vou cair na depressão se eu quiser, se eu deixar, e se eu não tiver coragem no Deus que eu sirvo de declarar tetelestai. Na minha família, é um histórico. Aquele que traiu aquele, aquela que traiu aquele, aquele que traiu aquele, aquele que traiu aquele, aquele que traiu aquele. Adivinha quem é que era para ser o próximo? Eu não. Eu não. Deus me deu uma esposa há 24 anos. Estou casado com ela até hoje. Nunca tive olhos para nenhuma outra. Em nome de Jesus, pela minha força, mas pela força de Cristo em mim, jamais terei. Porque é uma questão de decisão. Essas doenças da alma que estão em moda. Gente, moda não é para você, moda é para Paris, é para Itália. Deixa as grandes empresas se comprarem. Chanel essa semana, né, que comprou a Versace. Deixa eles lá. Foi a Gucci que comprou a Versace. Deixa eles lá. Moda é para eles. Vida de crente não tem moda, não. Ontem veio uma família conversar comigo, falar sobre o momento que eles tiveram e levantaram as mãos. 2 filhos. Sabe o que eu falei para eles no final? A decisão que vocês fizeram hoje, vocês estão crentes que foi para vocês. Foi não. Vocês, a partir de hoje, estão mudando a história dos filhos de vocês, dos netos de vocês, dos bisnetos de vocês, por uma decisão de dizer tetelestai. É porque todo mundo bebe na minha família. Eu não vou beber, vai parar em mim aqui agora. Chega, não bebo. Não boto uma gota de álcool, não. Chega, não vou beber. Sabe o que é mais engraçado? Meu pai vira para mim e pergunta assim, na minha juventude, né?
Você já me viu beber alguma vez? Eu olhei para a cara do meu pai, gente, eu confesso que foi voltando a cabeça assim. No final de ano, meu avô era português, italiano, ele tinha aqueles garrafão de vinho que virava aqui assim, no Natal e tal. Pai, eu nunca vi o senhor beber não. Pois é, você nunca viu e nunca verá o seu pai beber uma gota de álcool. Eu queria ter te falado algo muito mais bonito essa noite. Acontece que você precisa sair daqui sabendo o verdadeiro valor de 18 horas de sofrimento por você, que se encerraram numa cruz, com um homem gritando bem alto para todos ouvirem: chega, tetelestai, está consumado, ponto final. Daqui a pouco você sobe e fala do acampamento jovem, mas eu queria terminar o culto. O presbítero Renato vai estar dando a bênção apostólica, mas a posição da gente como pastor, sabe o que é? É querer ver vocês todos saírem daqui colocando um ponto final na tristeza, na amargura, na depressão, na doença que não existe, no medo, no pânico. Eu não sei se você vai fazer isso, mas eu queria terminar esse serviço com todos vocês aqui à frente comigo. Você pode sair do seu lugar e vir para cá? A gente sempre gosta, de louvar muito, aquele barulhão todo, eu também amo, mas eu não sei por que Deus está fazendo essa noite. Não sei por que está fazendo desse jeito. O que tem na sua vida que de repente vem lá de trás da tua família? Chega para frente para o pessoal caber, o pessoal que está ali, vai chegando para frente. O que vem lá de trás da tua família que Deus precisa que você coloque um ponto final hoje? O que é? Qual é a situação? Ei, tem gente que vive na miséria a sua vida inteira porque nunca teve coragem de falar assim: Satanás, chega, tira a mão das minhas contas, da minha vida financeira. Não é porque minha família viveu miseravelmente que eu vou viver. Ei, essa é a tua noite. É mês de Páscoa. É mês de comemorar morte e ressurreição. Quem sabe Deus te trouxe para cá essa noite, para que você, a partir de hoje, dê uma reviravolta no teu 2025. Não é sobre o que o médico fala, sobre o que as leis falam, ou sobre o que a autoridade fala, ou sobre o que os pastores falam, por aí, ou sobre o que o pastor Everton fala. Deixa eu falar uma coisa para você, leva isso para casa. A Bíblia está acima de tudo isso. A Bíblia está acima da autoridade. A Bíblia está acima do presidente. A Bíblia está acima do pastor. A Bíblia está acima do médico. A Bíblia está acima de tudo aquilo que existe. A Bíblia está acima de todas as coisas. E nós debaixo dela obedecemos não ao que o profeta vem no lá.
O que está escrito se obedece. O que não está escrito, corre. Porque muita gente está sendo enganado e vai continuar sendo enganado, perdendo tudo o que é, perdendo tudo o que tem, porque dá ouvido a pessoas e não a palavra. Só que a palavra me conta, no livro de Marcos, que um Jesus abre os seus lábios e ele declara: Tetelestai. Ponto final. Pode não ter dado certo para ninguém da tua família, para você vai dar certo. Eu vou repetir. Pode não ter dado certo para ninguém da sua família, para você vai dar certo. Pastor, mas é uma maldição muito grande. Que beleza, como eu queria que todo mundo aplaudisse a maldição do irmão. Por quê, pastor? Porque vai todo mundo ver Deus transformar a tua maldição em benção. Mas é porque a minha família sempre foi amaldiçoada, é mesmo? Parou em você hoje, ponto final. A partir de hoje, toda a tua descendência será abençoada. Pastor, é que meu filho só tem 8 anos de idade, o outro tem 10, 11 anos de idade. É mesmo? Você já está hoje colocando um ponto final em toda e qualquer maldição. Sabe por quê? Ele se fez maldição por você. Toda a maldição que estava sobre nós foi sobre ele. Eu vou orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, que eu coloco cada vida diante do Senhor essa noite. Espírito Santo, visita cada coração essa noite. Visita o coração do teu povo. Visita o coração de um povo que precisa colocar um ponto final em tantas coisas hoje à noite. Santo, só o Senhor tem poder de transformar um coração de pedra em um coração de carne para convencer essas pessoas a abrirem os seus lábios e declararem: Tetelestai. Deus, é no nome de Jesus que eu declaro com o teu povo essa noite, que tudo o que aconteceu, Senhor, com meus pais, meus avós, meus bisavós, toda a minha geração de família, Senhor, tudo o que aconteceu com eles que desagradou o Senhor, não irá acontecer com os meus filhos. Porque em mim essa noite eu declaro um ponto final para as artimanhas do diabo. Eu declaro um ponto final para os planos do maligno. Eu declaro um ponto final para as flechas que o inimigo já tentou lançar. Em nome de Jesus. E Deus, nós declaramos juntos essa vez, por todas, mas essa Tetelestai, está tudo consumado. E a partir de hoje é uma nova vida, é um novo tempo, é um novo momento, é um ambiente de paz na minha casa, é um ambiente de alegria, é um ambiente de autocontrole, é um ambiente de sabedoria, é um ambiente de paciência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Olha para mim, igreja. Eu vou contar até 3.
você vai fazer uma declaração que de repente você nunca fez na tua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai trazer à memória somente as coisas que te trazem esperança. O que aconteceu no passado, tanta coisa para você deixar lá nesse mar do esquecimento, né? Tanta coisa. A decisão é sua, porque não foi Deus quem gritou, foi Jesus, depois de açoitado, pregos nas suas mãos, prego nos pés. A cruz, para você que não sabe, para todo o criminoso daquela época, tinha um assento para amenizar um pouco, ele poder respirar. A cruz de Jesus não tinha um assento. 18 horas de sofrimento para chegar no final. De repente, Ele que tudo vê, que tudo sabe, está em todo lugar, Ele viu a você e viu que você poderia se encontrar com Ele no céu de glória. Então Ele decide falar: Tetelestai. Em nome de Jesus, quando eu contar 3, toda e qualquer obra maligna contra a tua vida, todo qualquer plano do inimigo contra você, toda a doença que foi forjada para a tua mente, a doença que foi forjada e subiu até o teu coração, todas as dúvidas, em o nome de Jesus, você vai colocar um ponto final esta noite. Ao contar 3 aqui, você vai gritar comigo: Tetelestai. Vamos juntos? 1, 2, 3, Tetelestai. 1, 2, 3, Tetelestai. 1, 2, 3,